videoaula eu irei confeccionar, juntamente com vocês, o balaio cerimonial sustentável. Então, para que a gente comece a trançar o balaio cerimonial sustentável, a gente precisa, primeiro, escolher uma folha de qualidade, né? A folha precisa estar em perfeito estado, ela não pode estar quebrada, as nervuras têm que estar inteiras, as palhas, né? As fibras precisam estar sem buracos, para que assim o nosso balaio fique perfeito. A gente sempre vai utilizar o lado esquerdo da folha para trançar os balaios. A gente começa tirando as partes menores, né, dessa folha, para que assim a gente tenha um balaio uniforme. Se for um balaio pequeno, a gente consegue utilizar essa parte aqui da frente também. Mas para um balaio maior, a gente procura utilizar sempre as palhas do meio. Então eu vou cortar aqui, ó. E vou cortar aqui também. Estou cortando aleatoriamente porque isso vai depender, a quantidade de palha vai depender do tamanho do balaio que você quiser fazer. Após o corte, né, da parte da folha que você precisa, a quantidade que você precisa, agora a gente tem que abrir essa folha para tirar somente o lado esquerdo que a gente precisa. Então, ok, a gente levanta ela, a gente pega aqui, ó, bem na união, traça, corta esse começo aqui, ó. Depois a gente só bate assim um pouquinho. E pronto. A gente vai utilizar somente as palhas que estão do lado esquerdo. Do lado direito serve para fazer outras coisas, como o chapéu, bolsa, etc. Nesse vídeo a gente vai aprender somente o balaio cerimonial. Então agora a gente precisa limpar essa folha para que a gente possa conseguir fazer um círculo perfeito. Então vocês podem ver aqui, ó, que a folha está bem grossinha aqui. A gente tem que afinar essa parte aqui para que ela possa fazer o fundo do balaio. Então ainda com a faca, a gente vai, ó, limpando ela. Então após o recorte e a limpeza dessa parte mais espessa do balaio, a gente precisa certificar que ela está bem maleável e nós conseguimos dobrar ela. Então, ó, tá bem maleável, mas para facilitar esse processo, você pode pegar o seu pé ou o seu joelho e roçar ele, fazer esse movimento para que a cerda ela fique mais maleável e fique mais perfeito o fundo do seu balaio. Quanto mais ela ficar maleável, mais redondinho vai ficar o seu balaio. Lembrando que na natureza, nem sempre isso você vai conseguir. Então, aprecie a imperfeição dos balaios. Aprecie a imperfeição do formato. Cada balaio ele é único, cada balaio ele vai ter o seu próprio formato, a sua própria cor, a sua própria estrutura. Aproveitando, né, certifique-se que todas as palhas estão em perfeito estado. Agora a gente vai medir o tamanho mais ou menos desse balaio. Um balaio pequeno, ele vai ter em torno de 15 palhas. Então a gente sempre recorta 17 palhas, sempre duas a mais, porque a gente vai precisar retirar nas extremidades. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vai cortar aqui.
gente vai retirar uma palha de cada lado dessa folha. Nesse momento é muito importante prestar atenção, porque a gente vai fazer a amarração do fundo. Então a gente vai precisar fazer 2 valas aqui na extremidade dessa folha, porque isso vai fazer que nosso fundo fique resistente, que ele fique bem preso e ele não solte quando a gente for trançar. Temos em cima, agora a gente faz a mesma coisa embaixo. Isso nas 2 extremidades dessa folha. As valas, elas precisam estar na mesma direção, que isso vai facilitar na hora de a gente poder dar um nó. Então, tá. Agora eu farei do outro lado. As 2 extremidades já possuem os encaixes para que a gente possa fazer o fundo. Para fechar, nós vamos utilizar a corda de sisal, que também é natural, né? Não possui química nenhuma. Mas em torno de 1 palmo e meio, mais ou menos, para a gente poder fazer esse fechamento. Então, como é que vai ser feito? Nós unimos as extremidades dessa forma. Depois a gente dá um nó em forma de X para que ele possa prender perfeitamente esse fundo. Lembrando que é extremamente importante esse passo, porque é ele que vai dar a resistência do nosso balaio. Então a gente dá um nó bem apertado. Tem que sentir que alguma pontinha ela pode vir a soltar, a gente dá um outro nó para poder prender bem esse fundo. Pronto, ó. Ele vai ficar assim. A gente corta o excesso de corda que sobrou, para o acabamento ficar perfeito. Dessa forma a gente pode começar a trançar. A próxima etapa vai ser o trançado, onde a gente vai começar a trançar esse balaio. E é extremamente importante que você compreenda para que ele saia perfeito. A gente sempre vai contar no sentido horário, ou seja, da esquerda para a direita, 6 palhas. Começando onde a primeira palha, ela pode ser qualquer uma, não tem ordem. Onde a primeira palha, ela sempre começa por baixo. Então, vamos lá. Uma. A segunda passa por cima. Depois por baixo. Depois por cima. Depois por baixo. Depois por cima.
e ela é finalizada. Então a gente conta 6 palhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai segurar ela aqui para que ela não desmanche seu trabalho. É importante você verificar sempre que essa talisca ela fique voltada para cima, para o seu trabalho ficar perfeito. Então agora, gente, a próxima a ser trançada é a segunda, tá vendo? Vamos contar mais 6. E você vai fazer todo esse processo até chegar aqui. Quando você observar que faltam apenas 5 palhas, é o momento onde vai começar a emenda. Então é muito importante que você fique atento à quantidade de palhas que faltam. Então, olha, a gente vai fazer o mesmo processo, cima e embaixo. Porém, a última palha é a primeira que a gente trançou. Ela termina dentro dessa primeira que a gente começou o nosso processo. E a gente vai repetir esse mesmo processo de colocar, terminar por dentro em todas as palhas que iniciaram. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminando aqui a 6ª palha dentro da que iniciou. A última palha agora. Vamos verificar aqui, ó. A gente fechar o nosso balaio. Ficou uma extremidade aqui. O e-book também você vai poder visualizar esse processo com mais detalhes, tá? Pronto. Fechamos o nosso balaio. A próxima etapa é a gente começar a apertar todas essas palhas para que ele ganhe o formato e ele tenha um fundo resistente. Então a gente começa puxando uma por uma. A gente vai dar a primeira puxada para a gente poder conseguir fazer ela perfeitamente. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nem todas as palhas estão tão resistentes e elas acabam arrebentando, mas não tem tanto problema não, tá? Esse processo é o processo mais delicado da produção do balaio. A qualidade da folha ela é essencial para esse momento.
Reparem que ele começa a dar o formato do balaio. Caso arrebente alguma palha, não se desespere, que pode acontecer, né? Lembrando que nós estamos lidando com um produto natural, então ele não é 100%, né, perfeito, né? Ele vai depender muito das condições da folha que você coletar. Então a gente dá uma acertada nela, tá vendo? Pra ficar perfeitinho. Isso tudo vai ajudar o processo de puxar a palha. Quanto mais perfeita tiver a sua folha, melhor vai ser a qualidade do seu balaio e mais fácil de trançar. Você vai ajeitando elas, para que elas possam ter certeza que está bem trançado, que está bem fechado. Quanto mais fechado você fizer, mais preenchida vai ser essa borda desse balaio, né? A realização do balaio não depende somente de habilidade manual, não depende um pouco de paciência, né? É um processo natural, é um processo que você precisa aproveitar para se desestressar, para você refletir, para você pensar na estrutura da sua vida, que a perfeição ela está nos nossos olhos e não necessariamente nos nossos corpos, nem no que fazemos. Após puxar todas as palhas, o balaio precisa ficar assim, tá vendo? Todas as palhas para o interior do balaio, onde a gente vai começar a preparar a próxima etapa, que é a elaboração do fundo. Então, para a realização do fundo, precisamos arrumar todas as palhas que estão aqui, no sentido anti-horário, da direita para a esquerda. Então, ó, a gente pega elas, todas essas taliscas, e reúne elas no centro do balaio. Dessa forma. Nós vamos precisar de mais um pedaço de corda de sisal, né, em torno de 1,5 palmo, que vai servir para a gente reunir, prender todas essas tariscas aqui no centro.
é importante você arrumar todas as palhas antes de dar um nó definitivo, que isso vai facilitar muito no nosso trançado. Arrumado as palhas, você pode finalizar sua laçada. Corta o excesso de corda e arruma as tariscas. Então ele deve ficar assim, ó, bem arrumadinho. Agora eu vou começar a trançar esse fundo. Você escolhe qualquer uma dessas taliscas e você vai retornar três palhas que estejam na direção daquela talisca. Então, vou mostrar para vocês aqui. Vou segurar aqui, que é para poder facilitar a visualização. Realmente. Então eu escolhi essa daqui, ó. Essa talisca aqui. Ela tá nessa direção aqui. Então eu volto 3, ó. 1, 2, 3. Então eu vou dobrar ela e vou passar por baixo dessa talisca. Ela vai ficar assim. Vou ajeitar para vocês visualizarem como é que vai ficar. Quanto melhor tiver a arrumação, melhor vai ficar esse trançado. Então, passada a primeira, continua o processo em todas as taliscas em sentido da direita para a esquerda. Então, passei a segunda aqui. A gente vai puxando elas para ela ficar bem certinha. A terceira. Bom, feito todo o processo no entorno dele, agora você repete novamente o trançado. Como é que é feito isso? Você escolhe qualquer uma palha, você levanta a palha que você escolheu e a anterior você passa por baixo da posterior e levanta. Pronto. Vão ficar duas na próxima. Aqui você levantou, você vai passar entre essas duas. E vai fazer a mesma coisa, passar por baixo e sai na próxima. Esse processo deve ser repetido em todo o fundo do balaio. Você vai puxando, que é isso que vai preencher o nosso fundo. Caso você ache necessário, você pode repetir esse processo mais de uma vez. Finalizado todo esse processo, né, da trança que eu juro a vocês no fundo, você verifica se há necessidade de fazer mais uma volta. Se no seu balaio tiver necessidade de fazer mais uma volta, você repete todo o processo. Caso não precise, passaremos para a próxima etapa, que é o retorno
dessa talisca para as laterais do balaio. Isso vai dar o acabamento e isso vai ajudar na resistência desse balaio. Então você escolhe também qualquer talisca dessas e você pega e faz esse processo aqui, ó. Você retorna aqui a essa talisca. Se a ponta da sua talisca, né, da sua palha estiver ruim de passar, você corta a pontinha, que isso vai facilitar o seu processo. Aqui, ó. Passei na primeira, agora a gente passa nas próximas, até chegar ao topo dessa lateral do balaio. Você vai notar que vai praticamente sumir a palha nessa lateral. Quanto melhor o estado da folha, mais perfeito e melhor acabado ficar o seu balaio. Então aqui, ó, ele vai sobrar essa pontinha, mas que ao finalizar a gente recorta e fica tudo bonito. Retornada todas as taliscas para a lateral, agora é só cortar as que ficaram sobrando, né? Faltou uma aqui, deixa eu colocar, retornar, ó, para dar o acabamento. Pronto. Cortado todas as sobras, seu balaio está pronto para ser utilizado. Toda essa sobra, ela serve também para ser utilizada na compostagem. E é muito importante que a gente compreenda o valor simbólico, o valor tradicional e o valor ambiental que esse balaio possui. Ao utilizar um balaio cerimonial sustentável, você está gerando renda, você está fazendo um processo artesanal, você está realizando um processo tradicional e valorizando esse conhecimento ancestral que foi preservado nas aldeias, nos terreiros e agora nas redes sociais também. Então, muito obrigado pelo apoio. Para quem tiver alguma dúvida, pode comentar, pode mandar algum e-mail, pode entrar em contato a partir das nossas redes sociais, que é @Terreiro Sustentável. Ou você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, que está disponível também nas nossas redes sociais. E é isso. Bom, muito obrigado. Saudações tradicionais a todos. Tudo está na terra, o mar e os rios. O ferro e o ouro, os animais e as plantas. Até mesmo o ar e o vento. A chuva e os arco-íris. Tudo existe Porque a terra existe. Pois então, que todos paguem tributo a Onilé. Mare, 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 mare,